Light Novel em áudio Against the Gods, Contra os Deuses. Capítulo 15. A sondagem de Xiao Yulong. Xiao Lié retornou apenas depois que Xiao She e Xia Qingwei terminaram de comer o café da manhã, e um olhar pesado sem precedentes estava exposto em seu rosto, junto com um pouco de choque que ainda não tinha desaparecido completamente. Xiao She prontamente se levantou e perguntou: Avô, o que aconteceu? Xiao Lié falou com sua testa ainda franzida. Um grande evento para o clã Xiao, isso é um assunto enorme. Mas isso não deve ter muito a ver com a gente. Xiao She estava ainda mais surpreso. Um assunto enorme? Que tipo de assunto é esse? É a seita Xiao, disse Xiao Lié. Desta vez não apenas Xiao She, mas até mesmo Xia Qingwei ergueu suas sobrancelhas. A seita Xiao? Xiao Lié disse lentamente. Há uma hora atrás, o líder do clã recebeu uma carta da seita Xiao. A carta dizia que a seita Xiao irá enviar imediatamente um grupo aqui. Não apenas isso, mas o líder desse grupo é o filho do atual líder da seita Xiao. Essa notícia causou Xiao She cair em silêncio por um longo tempo antes de dizer. Se isso for verdade, então alguma coisa não faz sentido. Enquanto nosso clã Xiao veio da seita Xiao, há 160 anos atrás, a seita Xiao sempre nos tratou com desdém. Com mais de 160 anos de separação, não poderia existir ninguém na seita Xiao que se importasse com nosso pequeno clã. Por que eles repentinamente enviariam pessoas aqui? Mas para dizer que eles estão planejando alguma coisa, a influência da seita Xiao cobre os céus. Por que eles iriam precisar tramar algo contra a gente? Para dizer que estão nos garantindo um favor é ainda mais impossível. Xiao Lié balançou sua cabeça e disse: É claro que existe alguma razão. Nosso ancestral, o fundador do clã Xiao, Xiao Bieli, foi secretamente expulso da seita Xiao por causa de que seu talento era baixo. Mas seu pai era, naquela época, o elder do salão de julgamento da seita Xiao, Xiao Zeng. Não muito tempo atrás, Xiao Zeng morreu. Naquele ano, antes dele morrer, seus pensamentos não estavam mais em caçar fama ou poder, mas ao invés disso, ele ainda considerava Xiao Bieli como filho. Depois de 100 anos sem contato, seu coração estava envergonhado. Ele deixou para trás um último pedido: encontrar os descendentes de Xiao Bieli e de seus jovens, selecionar o candidato mais talentoso e levá-lo para a seita Xiao para cultivar. Isso também serve como desculpa pelo desprezo que ele mostrou por Xiao Bieli e sua expulsão. Uma pessoa normal não pode viver por 100 anos, mas quando a força profunda de alguém atinge um certo ponto, viver por algumas centenas de anos não estava fora de questão. Dizem que quando alguém avança para o domínio profundo do imperador, sua expectativa de vida iria se alongar por milhares de anos. Depois de ouvir as palavras de Xiao Lié, Xiao She primeiramente refletiu e depois respirou aliviado. Não era por menos que a seita Xiao iria repentinamente se voluntariar e enviar a pessoas para visitar. Parecia que o doente Xiao Zeng ainda tinha algum status na seita Xiao. Então, a seita Xiao honrou seu último pedido. Ele também percebeu o porquê de Xiao Lié ter dito que aquilo não tinha nada a ver com eles. Selecionar o candidato mais talentoso para levar para a seita Xiao para cultivar. De maneira alguma, o candidato mais talentoso seria Xiao She. Entretanto, isso era obviamente seu pensamento, e além dos outros elders. Depois de ouvir a notícia, ele deveria estar pulando de felicidade. Para ser levado para a seita Xiao para cultivar? Que tipo de ideia era essa? Se algum de seus netos fossem levados para a seita Xiao, então isso seria como uma minhoca que tivesse nascido no meio do lodo para se tornar um dragão dourado voando entre as nuvens durante a noite. Todos os seus parentes iriam brigar atrás dele. Eles poderiam ser capazes de andar arrogantemente, sem medo das consequências não apenas no meio do clã Xiao, mas entre toda a cidade nuvem flutuante. Qualquer um que ousasse discordar, se eles dissessem essas duas palavras seita Xiao, até mesmo o governador não ousaria responder de volta. A expressão de Xiao Lié parecia estar bem tranquila, mas o desapontamento que estava escondido com grande esforço não podia escapar dos olhos de Xiao She. No clã Xiao, não existia ninguém que não quisesse ir para a seita Xiao. Mesmo ele pensava daquela maneira.
E com a seita Xiao vindo aqui, era sem dúvidas a melhor oportunidade de chegar perto deles, porque agora será a hora que ele poderá interagir com as pessoas da seita Xiao. Os outros membros do clã Xiao todos possuíam esperanças. Apenas Xiao Lié não se atrevia a ter esperanças, porque não havia jeito de Xiao She ser a pessoa que a seita Xiao iria escolher. Xiao She abriu a boca para dizer algo e confortar seu avô, mas depois de pensar um pouco, ele não encontrou uma única palavra para dizer. A condição de suas veias profundas era claramente bem conhecida. Mesmo se ele dissesse algo prazeroso para os ouvidos, do que isso adiantaria? Embora isso não tenha nada a ver com a gente, isso pode até ser uma boa coisa. A seita Xiao é tão grande quanto o céu. Mesmo se fôssemos para lá, seríamos a pessoas de rank mais baixos. Como isso pode ser comparado com estar livremente e pacificamente no topo da cidade nuvem flutuante? Xiao Lié sorriu facilmente, se sentando na mesa. Venha, ajude seu avô a terminar o café da manhã. Depois de sair do quintal de Xiao Lié, Xiao She imediatamente percebeu que a atmosfera de todo o clã Xiao tinha mudado bastante. Normalmente, naquela hora, teriam apenas algumas pessoas fazendo seus treinamentos da manhã. Entretanto, agora tão longe quanto o olho poderia enxergar, havia inúmeras sombras, a maioria delas se movendo com passos apressados e o rosto cheio de excitamento. Xiao She disse cinicamente: parece que todos eles pensam que podem subir até o galho mais alto que a seita Xiao, mas saltar para os céus em apenas um passo é realmente uma boa escolha? Ninguém está pensando sobre o que iria acontecer se eles realmente entrassem para a seita Xiao. Eu acho que eles seriam apenas o mais baixo dos mensageiros. Xia Qingwei perguntou sem expressão. Com inveja? Tão logo quanto disse isso, Xiao She percebeu que Xia Qingwei, ao seu lado, era uma discípula da nuvem congelada de Asgard, e de maneira nenhuma inferior à seita Xiao. Ele apenas encurvou seus lábios e disse: definitivamente não. Você não é mesmo que eles. Esqueça isso, finja que eu não disse nada disso. Xia Qingwei não mais deu importância para ele e caminhou em frente. Embora fosse realmente passos leves, seu corpo ainda assim tinha se movido 7 a 8 corpos de distância. Outro passo e ela estava ainda mais longe de Xiao She, o deixando para trás. Os passos de Xiao She pararam, focando inteiramente naqueles passos graciosos de Xia Qingwei, como um fantasma. Ele sussurrou: não me diga que essa é a lendária dança dos passos da nuvem congelada de Asgard. A profunda força dessa mulher não é tão simples. Não é meramente apenas o 10º nível do domínio profundo elemental. Ei, se não é o irmão Xiao She? Uma voz vinda do seu lado direito o chamou. Xiao She virou sua cabeça e viu Xiao Yang andando em sua direção. Esse Xiao Yang geralmente tinha seu nariz apontado para o céu e em sua frente ele o tratava com completo desdém. Para ele voluntariamente cumprimentá-lo era definitivamente a primeira vez. Xiao She se virou na direção dele e cumprimentou naturalmente. Irmão Xiao Yang, você acordou cedo. Xiao Yang caminhava enquanto sorria. Que coincidência, eu estava procurando por você, mas quem imaginou que eu iria encontrar aqui? Xiao She perguntou com seu rosto cheio de surpresa. Irmão Xiao Yang, precisa de mim para alguma coisa? Xiao Yang concordou. Na verdade, foi o irmão Xiao Yulong que me pediu para chamá-lo. Ele disse que você era o mais jovem entre nós, mas o primeiro a se casar. Como seus queridos colegas de clã, ele queria comemorar um pouco com você, de qualquer maneira. E mais, havia muitas pessoas no casamento ontem, então foi difícil para aproveitar o vinho. E melhor beber e comer um pouco essa manhã, o que acha? Você tem tempo? O convidando para beber vinho tão cedo na manhã parece que a paciência de Xiao Yulong realmente não era apenas normal. Xiao She riu em seu coração. Ele estava perfeitamente ciente da razão pela qual Xiao Yulong estava o procurando. Naquele momento, seu rosto revelou uma expressão de impressionado, e ele emocionalmente respondeu: o irmão Yulong realmente está me chamando? É claro que eu tenho tempo. Desde que é o irmão Yulong me chamando, como eu poderia não ter tempo? Então, podemos ir agora? A expressão de Xiao She causou Xiao Yang secretamente a rir de desdém. Ele concordou. É claro, vamos. O quintal de Xiao Yulong era uma das 4
ou 5 vezes maior que a de Xiao She. Não apenas era impressionantemente luxuoso, mas tinha também uma garota servente dedicada. Levemente ao centro do quintal havia um pavilhão. Dentro do pavilhão, a mesa estava cheia de comida e vinho. Xiao Yulong ergueu sua taça de vinho com um sorriso caloroso em seu rosto. Pequeno irmão Xiao She, você se casou com uma joia número 1 de nossa cidade nuvem flutuante. Mais uma vez, eu te parabenizo. Como seu irmão maior, eu irei dar duro daqui em diante. Xiao She também se apressou em erguer sua taça de vinho, seu rosto vermelho de excitamento. Obrigado, irmão Yulong. Atualmente, falando nisso, meu casamento não é uma grande coisa. Na verdade, deveria ser eu parabenizando o irmão Yulong. O rosto de Xiao Yulong revelou sua suspeita. Ele perguntou com um sorriso. Oh, me parabenizar? Eu não entendo. Xiao She respondeu com um rosto sério. Não pode ser que o irmão Yulong não saiba sobre o grupo que está vindo da seita Xiao, que irá selecionar o candidato mais talentoso para levá-los com eles. Nessa geração do nosso clã Xiao, tanto quanto talento, posição, aparência, personalidade, quem poderia se comparar com o irmão Yulong? Então, dessa vez, irmão Yulong definitivamente irá ser escolhido para ir para a seita Xiao. E um evento enormemente feliz. Xiao Yang prontamente disse, certo, está certo, irmão Yulong definitivamente irá ser selecionado para ir para a seita Xiao dessa vez. Com o irmão aqui, outras pessoas não deveriam nem pensar sobre isso. O talento de Xiao Yang no clã era apenas mediano. Nesse quesito, sabendo suas chances, ele não ousava ter nenhuma ideia. A pessoa com melhor chance no clã Xiao era nenhum outro que Xiao Yulong. Desde que ele tinha passado os últimos anos seguindo Xiao Yulong, se ele entrasse na seita Xiao, isso seria benéfico para ele. Ele começou a sentir que aqueles anos gastos o seguindo foi realmente a decisão certa. Usando uma expressão modesta, Xiao Yulong balançou sua cabeça. Vocês caras me elogiam muito. Nosso clã Xiao tem muitos irmãos e irmãs incríveis. Enquanto eu posso ser considerado o melhor quando o assunto é profunda força, quando mudamos para a minha qualificação, eu não posso dizer com certeza. Mas eu irei tentar o meu melhor para isso. Venha, irmão She, um brinde à felicidade de ontem. Enquanto suas palavras eram bem despreocupadas, escondido no fundo dos olhos de Xiao Yulong estava brilhando um fanatismo maior que de qualquer um. Depois de abaixar a taça de vinho, o rosto de Xiao She avermelhou. Nesse momento, Xiao Yang aproximou seu rosto e perguntou com o rosto cheio de sorrisos. Irmão Xiao She, a mulher com que você se casou ontem realmente é a mulher mais bonita da nossa cidade nuvem flutuante. Sua sorte com as mulheres é de invejar a todos nós, irmãos. O gosto do quarto de núpcias da última noite deve ter sido igualmente prazeroso, certo? Xiao Yulong ergueu a sua taça de vinho, uma expressão sorridente em seu rosto. Mas seu olhar morto, parado no rosto e nos olhos de Xiao She, preparado para ver qual a expressão que ele iria revelar. Entretanto, assim que Xiao Yang terminou sua pergunta, os olhos de Xiao She brilharam fortemente. Seu rosto revelou um sorriso deliberado, entendível por todos os homens. Ele aproximou sua cabeça de Xiao Yang e abaixou o tom de sua voz sorrindo. Absolutamente. Irmão Xiao Yang, eu irei deixar você saber disso. Todas as mulheres são iguais. Xia Qingga normalmente parece como um pavão orgulhoso, mas na cama ela é absolutamente uma puta. Ah, seu gemido, seu sabor, definitivamente eram agradáveis. Xiao She estreitou seus olhos enquanto falava. Todo o seu rosto estava vermelho de intoxicação. O copo de vinho na mão de Xiao Yulong se quebrou em pedaços, se espalhando por toda a mesa. Fim do capítulo 15.